Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí do outro lado. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos uma live e comentarmos mais um pouquinho, aprendemos mais um pouquinho da palavra de Deus, aprendemos mais um pouquinho dos ensinamentos do nosso Deus para as nossas vidas. Certamente Deus ele vai estar edificando as nossas vidas nessa noite através desse ensinamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você que está aí do outro lado, você tem como nos falar se a imagem está boa, se o áudio está bom? Vai falando antes da gente estar iniciando o nosso ensinamento para a glória de Deus. Tenho certeza que vai ser de grande valia, vai ser para a edificação das vossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Paz do Senhor, nossa irmã Gilvanete, né? Deus abençoe. Vamos estar iniciando esse ensinamento para a glória de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós vamos estar fazendo uma oração para pedir que o Espírito Santo de Deus ele venha nos dar direção daquilo que nós vamos aprender nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus Cristo, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedir a direção do Espírito Santo para iniciarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Santo Deus amado e querido Pai, meu Deus, é no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui nessa noite, Pai amado. Primeiramente pedindo o Teu perdão, as Tuas misericórdias, Senhor. Meu Deus amado, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, Pai. E por isso estamos aqui, Deus, para que o Senhor mesmo venha nos alimentar, o Senhor mesmo venha nos fortalecer no Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa estar falando conosco, o Senhor possa estar, meu Deus, adentrando dentro, meu Pai, das nossas vidas, meu Pai, trazendo, ó meu Deus, a direção correta, meu Pai, trazendo, meu Deus, o ensinamento correto através da Tua palavra. Meu Deus querido, também pedindo nessa noite que o Senhor, meu Deus, visita a vida, meu Pai, de cada ser humano, Pai, de cada família, meu Deus amado, Pai querido, que atravessa, meu Deus, essa situação, que atravessa, meu Deus, esse período, esse deserto, meu Deus, mas eu creio que através da Tua palavra, o Senhor venha trazer um novo ânimo, venha trazer, meu Pai, um refrigério para as nossas almas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Deus, a todos que estão aí, meu Pai, sintonizado, que estão aí, meu Pai, para ouvir, meu Deus, da Tua palavra. Inclusive, meu Pai, estamos aqui para aprender do Senhor. Portanto, nós pedimos, ó meu Deus amado, a direção do Senhor nessa hora, Pai, a direção do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entregamos esse ensinamento a Ti e pedimos que o Senhor venha nos iluminar e nos dar direção, meu Deus amado, da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu querer. É o que Te pedimos, meu Deus, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós vamos hoje estar falando um pouquinho de fé. Vamos estar falando hoje um pouquinho do espírito da fé. O espírito da fé. Vamos estar vendo hoje, irmãos, a diferença daquele que ele, mesmo com pouca fé, mas ele crê, ele tem uma fé sólida. Ele tem uma fé que ela consegue mover o coração de Deus, ela consegue mover situações, ela consegue trazer o inexistente a existir nas nossas vidas, né? Nós vamos estar falando hoje um pouquinho dessa fé, um pouquinho desse espírito da fé. O porquê que muitas das vezes as coisas acontecem e muitas das vezes as coisas não acontecem.
Muitas das vezes a fé é direcionada ao mesmo Deus, porém com pessoas diferentes, distintas, mas às vezes acontecem com um e não acontece com outros. Devemos entender, primeiramente, a vontade de Deus para as nossas vidas e também nós, através da palavra do Senhor, aprendemos também que a nossa fé ela tem que ser aguçada no Senhor, uma fé bem direcionada, uma fé sólida, para que assim nós possamos ter êxito, temos força e temos também a resposta do Senhor no momento certo, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 11, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Hebreus, capítulo de número 11. Vamos estar lendo aqui, fazendo menção da palavra do Senhor, onde o título diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, a palavra de Deus ela diz aqui que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas, amados, essa fé, ela tem que ser, irmãos, na verdade, estimulada, usada. Ela tem que ser, irmãos, essa fé ela tem que ser todo o tempo. Ela tem que ser estimulada como se fosse ali um músculo dos nossos membros, dos nossos corpos. Porque essa fé também, se ela deixa de ser usada, se ela deixa de ser estimulada, então essa fé também ela vai ficando imóvel. Ela vai ficando uma fé inerte, ela vai ficando uma fé morta. Se nós não usarmos dessa fé para praticarmos a obra, para trabalharmos nessa fé, então ela morre, ela se apaga. Então há uma necessidade da nossa fé ser uma fé usada, ousada, intrépida, principalmente, irmãos, porque nós temos um Deus vivo. Então nós temos que investir na nossa fé, investir na nossa crença no nosso Deus vivo, para que assim nós venhamos ter uma vida de vitórias, independendo das circunstâncias e dependendo daquilo que nós atravessamos nas nossas vidas,
nós precisamos que a nossa fé, ela seja uma fé usada, ousada, estimulada, para que essa fé não venha se tornar uma fé morta. Ora, irmãos, nós sabemos que todo ser humano, ele tem a sua fé, ele crê, mas há uma diferença daquele que usa a fé com a diferença daquele que não usa. Aquele que ele guarda a sua fé para si, e tem uma diferença daquele que ele vive estimulando a sua fé. Porque há uma necessidade dessa fé ser estimulada, dela ser uma fé com obras. Isso é em todos os dias, irmãos. Quer seja no momento que você vai orar a Deus, o cristão, ele tem que viver a fé 24 horas por dia, ele tem que exercitar a sua fé. Quer seja numa oração, quer seja numa leitura da palavra, quer seja no seu trabalho, se ele anda com a sua fé ativa, então ele entra também ali num estado de contato com Deus, porque a sua fé, ela vai ter que ter direcionada ao seu Deus. Muitas das vezes, tem pessoas que ela tem uma fé até grande, mas ela é mal direcionada, ela é mal investida, ela é mal trabalhada. Então, a fé, ela tem uma necessidade dela ter uma direção certa, no Deus certo, no Deus vivo, num Deus que trabalha, num Deus que responde, num Deus que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você investe a sua fé nesse Deus e automaticamente a sua fé, ela tem uma resposta também da parte de Deus. Todas as vezes que nós acionamos a nossa fé nesse Deus vivo, é impossível que você não tenha uma resposta da parte de Deus por conta da sua fé. E nós, principalmente nós, irmãos, que servimos ao nosso Deus, servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, então a nossa fé, ela tem que estar ativa o tempo todo. A nossa fé em Cristo, ela é uma questão de sobrevivência. Eu creio em Cristo, então eu tenho vida e tenho vida em abundância. Se eu não creio, então a minha vida, ela vai se tornando ali, em conta-gotas, ela vai morrendo, vai ficando amortecida. Você vê que a pessoa, quando ela é incrédula, mesmo que ela já foi uma pessoa que ela teve uma fé em Cristo, ela teve uma fé um dia ativa, mas a partir do momento que ela para, que ela deixa de usar então a sua fé, então a sua vida também, ela começa a retroceder. Ela fica uma pessoa incrédula, ela fica de uma forma que as palavras já não entram mais no seu coração. É como se Deus, ele não fizesse mais nada na sua vida, como se Deus, ele não se manifestasse mais na vida dessa pessoa. Mas na realidade é porque ela que não se manifesta a sua fé mais em Deus da maneira que se manifestava antes. Muitas das vezes a pessoa faz uma oração por fazer, ela faz uma oração de repente como uma reza, como uma obrigação, mas ela não estimula mais a sua fé em Cristo, ela não estimula mais a sua fé em Deus. E aí toda a sua vida, tudo o que está ao seu redor vai se tornando também frio, vai se tornando morto. Você que tem uma fé viva no Senhor Jesus Cristo, há uma necessidade da sua fé ela ser estimulada em todo o tempo. Em todo o tempo. Quer seja na oração, na leitura da palavra, quer seja num comentário que você esteja conversando com alguém, a sua fé ela tem que ser como um estupim, ela tem que ser acesa e ela tem que ser ativa o tempo todo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, voltando um pouquinho aqui, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Volta a sua Bíblia um pouquinho aí. Livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. O título é um título muito lindo, maravilhoso. Você vai entender.
Olha o que diz o título aqui na palavra do Senhor, diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo, ele não tinha outro assunto a não ser Jesus. Olha, irmãos, que às vezes o cristão hoje ele se contamina muito fácil. Olha que às vezes muito cristão ele se contamina com certa facilidade, porque o assunto, muitas das vezes, o último assunto que tem na vida dele é Jesus. Muitas das vezes o último assunto, ao invés de ser o único assunto na vida dele, o último assunto é Jesus. Paulo, ele não sabia falar nada a não ser que fosse da sua fé, a não ser que fosse de Jesus. Outros assuntos para Paulo era jogar conversas fora. Muitas das vezes, irmãos, nós não temos uma vida alicerçada porque nós jogamos muita conversa fora. O nosso assunto, o nosso alvo, de repente, não tem sido Jesus. De repente, a nossa fé, ela não tem um alvo direcionado que é Jesus. Aí diz aqui o título: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Aí diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmão, hoje Deus está falando para você, de repente, que a sua fé já estava desfalecida. De repente você até olha para Jesus, mas você não consegue crer mais em Jesus. Muitas das vezes você não consegue mais crer que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador. Talvez a pessoa ache que tem outros salvadores que pode socorrer, mas não, irmãos. O único assunto de Paulo era Jesus. Não tinha outro assunto. Não tinha outro assunto. É aquela pessoa que ela só sabe falar de Deus. É lógico que você, em meio a muita gente, você vai se tornar chato. Porque hoje tem até mesmo cristãos que ele não quer mais ouvir falar de Deus. Você fala de Deus para ele não tem assunto. Mas se você começar a falar das coisas mundanas para ele, você vai falar horas e horas com aquela pessoa. Aí no verso de número 2 diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós nos recomendamos à consciência de todo homem, não na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não a nós, não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amados, é coisa gloriosa a palavra de Deus, né? Falar do espírito da fé. O que é o espírito da fé, irmãos? O espírito da fé é aquele espírito que, independente da circunstância, ele mantém firme a sua confiança em Deus. O espírito da fé. Tem pessoas que ela não manifesta nela o espírito da fé. Nós precisamos ter esse espírito da fé, irmãos. O espírito da fé é aquele, irmão, que ele pode estar cansado, mas não desanimado. Ele pode estar ali, irmão, perplexo, mas não desanimado. Ele pode estar angustiado, porque o espírito da fé, esse que Deus, ele nessa noite, ele vai passar para dentro de você. Talvez você, a minha fé ela não se manifesta, mas não consigo crer. Eu vou orar, mas para mim é uma oração que eu não sinto o céu se abrindo. Eu não sinto eu entrando no trono da glória quando eu estou orando. Eu não sinto mais aquela glória quando eu faço as orações. Até faço oração, pastor, mas a minha oração, ela parece que ela não alcança aonde tem que alcançar. Às vezes eu estou orando, mas eu mesmo sinto que no meu coração entra a dúvida de que Deus está ouvindo ou não, de que Ele vai responder ou não. Sabe o que é isso, irmão? Você precisa aguçar dentro de você o espírito da fé. Quando nós aguçamos o espírito da fé dentro de nós, então essa fé ativa, ela faz com que multidões de coisas negativas, antes que cheguem em você, ele seja abatido, por conta da sua fé em Cristo. A Bíblia diz de um homem que ele leva seu filho, ele fala com Jesus ali, ele fala assim: Senhor, se pode, olha só que Jesus tinha o espírito da fé. E aí ele leva a sua causa ali até Jesus ali, a causa do seu filho, e ele fala assim: Senhor, se podes curar. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus logo, o que tem fé, ele aniquila aquele que tem dúvida. Ele logo aniquila aquele que tem dúvida. Porque o que tem fé, irmãos, ele não tem, quem tem o espírito da fé, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida do Deus que ele está servindo, ele não tem dúvida de onde ele quer chegar, ele não tem dúvida de onde ele está pisando, porque ele tem o espírito da fé. E nós precisamos ter esse espírito da fé, irmão. Essa certeza, essa experiência que você vai tendo com Deus no dia a dia, isso vai te fortalecendo. A experiência que você teve ontem, quando você se põe hoje na presença de Deus, você sabe que você vai atravessar porque você atravessou ontem. Olha o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 16. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Olha só, irmão, que palavra. No mundo tereis aflições. Olha, eu não vou enganar vocês não. Não vou enganar vocês não. No mundo tereis aflições, né? É como se a gente estivesse falando assim: no mundo tereis aflições, não poucas, muitas. Mas aí ele diz assim, irmãos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci. Olha só, eu venci. Então, ele está ali passando para você nesse momento o espírito da fé. Quem tem o espírito da fé, irmão, ele vence. Porque nós nascemos para sermos vencedores. Nós nascemos para ser vitoriosos. Independente da circunstância, daquilo que você esteja passando. Mas quando você tem o espírito da fé aguçado dentro de você, então você é um vencedor e ninguém tira isso de você. Porque você é um vencedor. Olha que a palavra de Deus diz aqui. Vai lá no livro na epístola de João. Lá. Vai sentido Apocalipse. Vai lá depois do livro de Hebreus.
Tiago, Epístola de Pedro. Abra sua Bíblia aí. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5. Primeira Epístola de João, capítulo de número 5. Diz assim, irmãos. Vou ler aqui. Diz assim. O título diz assim: a fé em Jesus e as suas consequências. Olha o título, irmão. Dá para você absorver isso aí, irmão. Olha o título. A fé em Jesus e as suas consequências. Irmão, qual será as consequências daquele que tem uma fé investida no Senhor Jesus Cristo? Eu não vou nem perguntar para você se as consequências são boas ou ruins. Você já sabe a resposta. Olha só. A fé em Jesus e as suas consequências. Aí nós vamos ler aqui. Agora você vai meditando no que acontece naquele que tem uma fé aguçada, o que tem o espírito da fé no Senhor Jesus Cristo. Olha só. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos também os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Olha só, irmão. Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Todo. Aonde que Jesus ele diz para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de Deus. Porque o que é nascido de Deus, irmão, ele pouco se lixa com essa vida. Se ele morrer, ele está no lucro. Mas se ele estiver aqui nessa terra, ele também vai dar trabalho para o reino das trevas, porque ele é um vencedor. O que é nascido de Deus, ele dá trabalho para o diabo, irmão. Ele dá trabalho no inferno. Porque a vida dele é de vitória, ele vai vencendo. E tem deserto, ele vence o deserto. E tem tempestade, ele vence a tempestade. E tem lutas, ele vence a luta. Sabe por quê, irmão? Porque todo o que é nascido de Deus vence. Vence o quê? O mundo. Vence as coisas do mundo. Vence as tribulações, as angústias, as aflições, os problemas. Ele vence. Porque ele é nascido de Deus, ele nasceu para vencer, irmão. Você nessa noite, sabe o que acontece com você? Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer, irmão. Sabe por quê? Você tem o espírito da fé que nós lemos aqui. O espírito da fé. Então, você nasceu para vencer. Você é um vencedor. Como diz a canção aqui, campeão vencedor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque o espírito dele é diferente. O espírito dele é o mesmo espírito de Jesus. Nasceu para vencer e pronto, e acabou. Ele não tem meias conversas, não tem a questão da dúvida: será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu vou vencer essa tempestade? Será que eu vou vencer essa situação? Será que eu vou atravessar esse deserto? Não, irmão. Não. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Aí diz assim, irmãos, no 4 ainda: esta é a vitória que vence o mundo. O que, irmão? A nossa fé. A nossa fé, irmão. A palavra pequena, mas eficaz, que destrói muralhas, que faz cair gigantes, que faz com que a tempestade cessa, faz com que o mar se acalma. Isso é a nossa fé.
Portanto, olha só, porque todo que é nascido de Deus, é como se Deus estivesse falando assim, o que é nascido de mim, é gerado de mim, o que tem o meu DNA, esse vence e ponto. Deus te dando a carta branca como vencedor. Ah, mas o problema, amado, o problema, meu pastor, é no meu casamento, não importa, você vence. O problema é na vida espiritual, você vence. É na vida financeira, você vence. Sabe por quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? O quê, pastor? A sua fé, amado. A sua fé. É a sua fé que vence o mundo, que vence as coisas do mundo, que vence as circunstâncias do mundo. É a sua fé. Aí diz assim, no verso de número 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, irmão? Então quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E ele crê assim, ele fala assim, não, o meu Jesus venceu. Olha o Filho de Deus, o que tem o DNA de Deus. Ele fala assim, o meu Jesus venceu, eu também venço. Porque a minha fé está firmada nele. Olha só, irmão. Vamos abrir agora a sua Bíblia, irmãos. No livro de 1 Samuel. Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, irmão, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai acompanhando, irmãos. Vai acompanhando a palavra do Senhor. Capítulo de número... Vamos ler aqui o capítulo de número 16 em diante, até você, para que você venha entender. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás Saul, havendo eu até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha só, irmão. Deus ele já havia ali mencionado então Davi. Você vai entender então nessa noite o que é o espírito da fé. Você vai entender então aquele que brota de Deus, que é nascido de Deus, qual que é as suas consequências, pelo fato dele crer em Deus, dele ser nascido de Deus. O que é nascido de Deus, irmão, ele jamais vai aceitar a derrota. Ele não aceita, porque ele nascido de Deus, está no DNA dele. O próprio espírito dele não vai aceitar. Olha aqui no verso de número 17, no capítulo de número 17. Capítulo de número 17. Eu vou ler aqui do 12 para que você entenda. O verso de número 12 diz assim: Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. E Davi, porém, ia
e voltava de Saul para apacentar ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por enquanto, irmãos, por enquanto. Aí, a Bíblia diz que os filisteus, eles se apresentavam de manhã e de tarde aos israelitas, ao povo de Israel, e afrontava, dizendo assim: olha, aí não tem homens, aí não tem ninguém que possa nos vencer. Aí, no meio desse povo aí, durante todo esse tempo aí que nós afrontamos, só tem aí derrotados. Você sabe, às vezes, irmãos, tem pessoas, às vezes tem circunstâncias que ela olha para você, as circunstâncias às vezes olha para você e diz assim: olha, ali é um derrotado, nunca vence, não consegue, de repente não consegue arrumar um emprego, não consegue caminhar, só come porque os outros dão, só anda, só veste porque os outros compram, entendeu? Tem circunstâncias que elas falam assim para você. Você não consegue porque é difícil, tá tudo difícil, não tem emprego, não tem oportunidades, não tem circunstâncias que te levam a ser vitorioso. Então a pessoa se acomoda, mas isso daí, de repente, não vem nem da boca de ninguém, vem das circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, te põem num patamar de comodismo, que as circunstâncias olham para você e falam assim: aí, vai dormir de novo até meio-dia, 1h da tarde, porque não consegue sair para arrumar um emprego. Mas eu vou falar para você, irmãos, pela sua fé, irmãos, pode o mundo não ter emprego, pode o mundo não te oferecer oportunidades, mas a Bíblia diz aqui que o nascido de Deus, ele vence o mundo. O nascido de Deus, ele vence. E pronto. Ele nasce para vencer. Ah, você que está tanto tempo e de repente não consegue cumprir um objetivo na sua vida, e você de repente se acomoda com essa circunstância, com essa situação, sabe o que você deve fazer hoje? Absorver esse espírito da fé. Aí a Bíblia diz assim, aí a circunstância dizia para eles assim: aí só tem derrotado, aí só tem fraco, frouxo. E isso daí acontecia todos os dias. Durante 40 dias aconteceu isso, né? Aí, a Bíblia diz aqui no verso de número 17: disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva ao arraiar a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, né? Então o pai de Davi fala assim: olha, Davi, lá tem um exército lá dos filisteus que estão afrontando o povo de Israel. Você vai lá, você leva esses pães aqui lá para os seus irmãos, os amigos deles, né? Você leva também aqui essa farofa aqui para eles se alimentarem, né? É como se ele dissesse assim: o dia deles vai ser longo, porque todos os dias eles são afrontados pelos seus inimigos, né? Aí você pega também esses 10 queijos aqui e você vai levar para o chefe, para o capitão lá do exército lá, para que esses 10 queijos aqui, eles costumavam fazer uns queijos grandes, né, irmãos? E aí ele fala para Davi: leva esses 10 queijos aqui também, mas esses 10 queijos você leva lá para o capitão lá do exército lá, para dividir para o povo lá. Porque aí eles vão comer esse queijo e eles vão tomar água, então já vai dar para eles se alimentarem, né? E a Bíblia diz assim que Davi então, no 20, diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou e partiu como o Jessé, o seu pai, lhe ordenara, e chegou a um lugar dos carros,
quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, né, irmãos? Tinha um guarda ali que ele ficava com as bagagens, né? Com os alimentos, com água e outras coisas mais. Então Davi pegou e deixou a carga com aquele guarda, né? E trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. Olha só, irmão. Olha só, irmão. Você vê hoje alguém correndo para a batalha, irmão? Sabe o que é correr para a batalha, irmão? É você saber que ali está a dificuldade, que ali está as circunstâncias, mas você não vai correr dela. A Bíblia diz assim que ele correu para a batalha, ele não correu da batalha. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa não vence porque ela corre da batalha. E a batalha, irmão, se você não enfrentar ela hoje, o que você tem para enfrentar na sua vida hoje? Se você não enfrentar hoje, amanhã ela vai bater na sua porta. E se você não enfrentar amanhã, depois de amanhã ela vai continuar batendo na sua porta. Mas não do mesmo tamanho. Ela vai aumentando cada vez mais. Cada vez que ela volta a bater na sua porta, ela vai aumentando cada vez mais. E a Bíblia diz aqui que Davi, ele deixou a carga com o guarda e ele correu para a batalha, para a peleja. Ele correu em direção àquilo que lhe afrontava. Ah, mano, você tem algo que te afronta? Corre para cima dele. Vai, se veste da sua fé em Cristo e corre para cima do problema. Você já viu essa frase, né? Corre, vai para cima do problema, vai para cima das circunstâncias. Mas como isso, irmão? Ah, irmão, eu tenho algo que está me afligindo. Vai para cima, irmão. Como, irmão? Através da sua fé. Ora, insiste, persiste, vai para cima da situação que você certamente vai vencer essa peleja, essa batalha. O que você não pode é correr da circunstância, correr da batalha, correr daquilo que vem para te afligir. Você tem que enfrentar a sua situação, enfrentar o seu problema, enfrentar a circunstância. Talvez você olhe a circunstância maior do que você, mas você tem que ver que o Deus que está com você é maior do que a circunstância. Você pode não vencer, mas se você põe essa peleja diante do seu Deus, você com certeza você vai atravessar esse deserto. Aí a Bíblia diz assim, que ele correu a batalha e chegando, perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Olha, irmão, você acabou de ter um problema que te afligiu, que te assolou. Você tem ali algo ali te afrontando e vem alguém e pergunta assim, tá tudo bem? Como que você vai se sentir, irmão? Né? Ele vai perguntar para seus irmãos se estava tudo bem. Olha aqui no verso 22. Ele vai, corre para a batalha, ainda pergunta para seus irmãos assim, tá tudo bem? Você imagina, irmão. Se os irmãos dele, que eram homens ali capacitados ali, né? Aparentemente, eles estavam ali como soldados ali, como fuzileiros, na frente da batalha. Aí vai um garoto e pergunta para ele, tá tudo bem aí? É como se ele estivesse perguntando assim, tem algum problema aí na sua situação? Os irmãos dele se sentiram assim como uma afronta, né? Aí a Bíblia diz assim, irmãos, aqui no 23, diz assim, e estando ele ainda falando com eles, com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. O que o Golias estava falando ali? Aí não tem homem. Aí são um bando de frouxos. Aí são um bando de derrotados. E aí Davi conversando com seus irmãos, dizendo assim para os seus irmãos assim, tá tudo bem aí? Tem algum problema aí? Aí ele ouve de lá
o gigante, dizendo assim: aí não tem homem, aí é um bando de frouxos, de derrotados, né? Aí a Bíblia diz que Davi ouviu as palavras de Golias. Aí o 24 diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grande. Olha só, irmãos, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ficaram assombrados com as palavras do seu adversário, do seu inimigo. Irmão, tem pessoas que hoje, irmão, de tudo que ela ouve, ela acaba ficando assombrada. Você sabe que no mundo está cheio de pessoas assombradas, porque ela ouve tanta coisa que ela fica com medo. Ela ouve assim, morre um aqui, morre outro ali, ela fala assim: ixi, será que o próximo sou eu? Pegou fulano, pegou Beltrano, pegou Cicano. Ixi, pelo fato de pegar tanta gente, vai acabar pegando eu também. E Davi, ele ouviu aquelas palavras ali, e a Bíblia diz assim que os homens, todos os homens ali, eles se assombraram ali com aquelas palavras ali, e eles fugiram de medo. Porém, aí diz assim no 25, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Olha só, diziam os homens, no plural, os homens, o exército, os homens, pois subiu para afrontar Israel. Viste aquele homem? Olha só, irmão, você tá com um exército, e você fala assim: viste aquele homem? Viste aquele homem? Você está entendendo, amado? Você está entendendo? Que é mais o que está com você do que o que está com eles? Que é mais forte o que está em você do que o que está lá fora? Você está entendendo que é muito mais forte o que está dentro de você, que você viu aqui no livro de Coríntios, o espírito da fé está dentro de você. Mas a Bíblia diz assim: aqueles homens, ou seja, aquela multidão, não sei se ali tinha 20 mil, se tinha 10 mil, se tinha quantos mil, eu sei que tinha bastante, dizendo assim: aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que oferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Olha só, irmãos. Aí Davi ouve tudo isso. Davi ouve dizendo assim: olha, por ordem do rei Saul, olha, aquele que vencer, que conseguir vencer esse homem aí, né? Aqui está um exército. Desse exército aí, aquele que vencer esse homem aí, ele vai ser isento de impostos, vai casar com a minha filha, com a filha do rei, vai ser isento de impostos em Israel. Olha só, né? Ele e a casa de seu pai. Aí, no 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Aí Davi, irmão, como Davi tinha outro espírito, ele tinha o espírito da fé, né? Que está aqui no livro de Coríntios, o espírito da fé. Aí Davi falou assim: peraí, como que é o negócio? Quem vencer esse incircunciso filisteu vai casar com a filha do rei, e ele e a casa de seu pai vai ser isento de impostos? Se a fé de Davi já estava aguçada, aguçou mais ainda. Vai ganhar tudo isso, vai ser isento de impostos, ainda vai casar com a filha do rei? Ah, você está brincando. Aí a Bíblia diz assim que Davi foi perguntar para outras pessoas ainda: peraí, eu acho que eu não estou ouvindo direito. Se vencer esse daí, eu vou ganhar. Como é que é? Aí o outro falava assim: é isso mesmo que você está ouvindo.
vai ser isento de imposto e ainda vai casar com a filha do rei ainda. É mesmo? É verdade. Aí, a Bíblia diz assim, irmão. Quem é, pois, no 26, na segunda parte diz assim, quem é, pois, olha Davi respondendo, né? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você sentiu aí, irmão, que o espírito é outro? Que é o mesmo espírito que Jesus está falando assim, o que é de Deus vence e pronto, acabou. O que é de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence. E ninguém tira isso dele. Ah, mas é o diabo, ele vence. É a circunstância, ele vence. É as afrontas, ele vence. Por quê? Porque ele é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence. Onde Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci. E não quer. O que é nascido de Deus, ele é ousado, irmão. Ele fala assim, eu vou vencer e pronto, porque Deus é comigo. Deus é comigo. E aí, a Bíblia diz que Davi falou assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Olha, você vê que quando uma pessoa tem um espírito da fé, ele nem chama o problema pelo nome. Ele desmerece o problema, a situação. E aí ele diz assim, para afrontar o exército do Deus vivo? Aí o 27 diz assim, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. O povo, né? Porque tem gente que ele é assim, irmão. Ele não luta, né? Você já viu aquelas pessoas que ela não luta, mas ela parece que... Sabe aquele lá que ele era pago para chorar nos velórios, né? Então tem pessoas que ela não luta, mas a fé dela na hora de aguçar... Você sabe, tem pessoa que ela é covarde, ela tem medo de lutar. Mas ela, quando ela está no meio da luta, quando ela está vendo a luta entre duas pessoas, ela vibra. Ela vibra. Ela não tem coragem de ir lá lutar. Mas quando ela vê duas pessoas lutando, ela vibra. Ela tem uma força que não é dela. Mas só que ela não consegue ela mesma ir lá e lutar. E aí o povo, quando viu isso daí, né? O povo falou assim, é isso mesmo, rapaz. É isso mesmo. Aquele que vencer... Lá ele vai casar com o filho do rei, ele vai ter todos esses benefícios. São aquelas pessoas, irmão, que ele é incentivador, mas ele nunca vence. Ele só é aquela pessoa que ele está só para aplaudir a vitória dos outros. Mas eu creio, irmão, que você que está aí nessa noite, você não é daquele que só sabe bater palma pela vitória dos outros, não. Eu creio que você é o vencedor. Você é aquele que vence. Imagina, irmão, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vejo assim, eu glorifico a Deus pelos testemunhos de todas as pessoas, me sinto bem, mas eu quero mesmo, na realidade, é o meu próprio testemunho. Ah, irmão, mas, poxa vida, a pessoa casou, tem um casamento abençoado, é uma bênção. Eu quero saber do meu casamento ser uma bênção, irmão. Aquela pessoa, ela é bem sucedida no trabalho dela, olha, que bênção, glória a Deus, eu vou orar por ela, mas eu quero saber eu ser uma bênção, ser tu uma bênção, amado. Tem pessoas que você sabe, tem pessoas que ela vive só do testemunho dos outros, irmão. Não, irmão, mas está errado você querer o bem para os outros? Não está, não. Mas e se Deus ele quer que você tenha seu próprio testemunho? Na verdade, irmão, Deus ele quer que você tenha seu próprio testemunho. Deus ele quer que você seja o vitorioso. Vence junto no exército. E aí tinha aquela multidão ali, irmãos. Eles vibravam. Olha, quem vencer vai casar com a filha do rei. Quem vencer vai ser isento de impostos. E era uma força danada para ver a vitória dos outros. Mas eles mesmos não chegaram a aprovar nenhum dos benefícios. Eu sempre lembro que quando a pessoa falava de Cristo, né, irmão, de ter um encontro com Deus, de ter intimidade com Deus, eu falava assim, é bênção, mas eu quero eu mesmo ter isso daí que esse homem está falando, essa intimidade, esse apegar com Deus, andar junto com Deus, ser vitorioso junto com Cristo.
Ah, irmão, você só ouvir a vitória dos outros é bom. Mas a vitória dos outros, irmãos, ela não vai suprir a sua vitória. É desse jeito, irmão. Aí a Bíblia diz assim que o povo no 27, o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Aí no 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Você está entendendo agora, irmão? A Bíblia diz que o irmão mais velho de Davi, quando ele viu Davi perguntando para aqueles homens lá: peraí, o que eu vou ganhar se eu derrotar esse incircunciso filisteu aí? O que eu vou ganhar? E aí, de tanto Davi perguntar, a Bíblia diz assim que a ira do seu irmão lhe acendeu. Ele ficou bravo, mano. Oh, peraí, esse moleque, o que ele quer? O que ele está tanto interrogando o povo aí? E a Bíblia diz que a ira dele se acendeu. Você sabe, tem pessoas, se você começar a vencer, talvez, irmão, você parou de marchar, talvez você parou de vencer, talvez você parou de lutar. E ninguém vai se incomodar com a sua vida não, irmão. Ninguém vai se incomodar não. Ninguém vai pegar pela sua mão e falar assim: irmão, levanta, vamos lutar. Não. Mas você quer ver você incomodar o reino das trevas. Você quer ver você incomodar, irmãos, pessoas que nem chegavam perto de você. Você quer ver você incomodar? Começa a vencer para você ver. Começa a ser vitorioso para você ver. Começa a chegar perto de Deus para você ver. Pessoas vão ficar iradas com você. Nossa, não para de orar. Não para de buscar Deus. Não para de ir na igreja. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que ela não mexe com o ego dos outros, porque ela parou de lutar, ela tá fria, ela tá cansada, mas você quer você mexer, você deixar pessoas iradas, deixar até o diabo irado, começa a vencer para você ver. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, o que é nascido de Deus, ele vence e ponto. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos. A Bíblia diz aqui, ó, que o seu irmão, ele ficou irado quando viu aqueles homens falando daquelas palavras para Davi, e disse: por que descestes aqui? Né? O irmão dele pergunta: por que você desceu aqui, Davi? Por que você desceu aqui? Sabe por quê, irmão? Porque o espírito do vencedor, ele vai fazer com que o espírito do derrotado não bate. O espírito do vencedor com o espírito do derrotado não se bate, irmão. Ele vai se incomodar porque ele vai ver você lutando, ele vai ver você vencendo, ele vai ver você correndo atrás para você ser um vencedor. Então isso daí vai incomodar ele, né? Aí o irmão dele falou assim: por que você desceu aqui, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Olha, irmão, Davi não desceu para ver a peleja não. A Bíblia diz que ele correu para a batalha, né? Aí o 29 diz assim, o 29: então disse Davi: o que fiz eu? O que eu fiz agora, meu irmão? O que eu fiz agora, meu irmão? Davi, eu vejo assim que, sabe, quando a pessoa tem fé, irmão, quando a pessoa tem o espírito da fé, quando ela tem o espírito da fé, ela é ousada. Ela é ousada. Às vezes ela debocha. Às vezes você fala, às vezes o espírito do derrotado fala assim: você não vai conseguir. Mas o que tem espírito da fé, ele fala assim: isso daí pra mim é nada. Ele até debocha. E esse deboche, irmão, ele vai causar, irmão, uma ira dentro do coração daqueles que, sabe? Você sabe que o diabo ele fica irado se você vencer? Você sabe que o diabo fica irado se você se consagrar a Deus? Se você buscar a Deus? Para que isso? Para que isso? Para que esse exagero? Ele fica, como muita gente também fica, irmão. Mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra os espíritos.
Os espíritos ficam malucos, irmão, quando você começa a vencer, quando você determina que você é um vitorioso na sua vida. Quando as pessoas começam a falar assim, tá difícil, você não vai conseguir não, e você começa a falar assim, eu vou conseguir, o mesmo Deus que me fez vencer da outra vez, ele vai me fazer vencer de novo. Então, isso daí causa, irmão, uma contenda no mundo espiritual. Mas o que importa, irmão, que o que é nascido de Deus, vence. A palavra de Deus diz aqui. Aí, irmãos, vamos entrar aqui na reta para a gente concluir essa mensagem aqui em nome do Senhor Jesus. Aí, Davi disse assim, o que eu fiz agora, meu irmão? O que eu estou fazendo? Eu só estou aqui só, observando só. Aí, a Bíblia diz assim, no 29... diz assim na segunda parte, porventura não há razão para isso? Não há razão para isso? Davi era ousado, irmão. Ousado, abusado na fé. Porque ele tinha o espírito da fé, irmão. Davi era abusado na fé. Ele falou assim, porventura não tem uma razão para isso? Aí no 30 diz assim, e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Irmãos, Davi, quando ele chega perto do seu irmão, o seu irmão fala assim, eu bem sei a sua presunção, né? Eu bem sei a presunção, eu sei que tem maldade no seu coração aí, por causa dessa peleja. Aí Davi viu que ele é muito negativo, aí Davi desviou-se dele para outro, e perguntou, rapaz, eu tô ficando maluco já, porque então, eu ouvi falar ali na multidão ali, que quem vencer esse filisteu aí, vai casar com a filha do rei, e vai também ser isento de impostos. Isso daí mexeu comigo também, mas só para me ter uma certeza, fala aí. Aí a Bíblia diz assim que conforme, aí falou para ele conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. É isso mesmo, o rei já falou e está falado, venceu o gigante, vai casar com a minha filha e vai ser isento de impostos, né? Aí no 31 diz assim, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou em busca dele. Aí Davi, irmão, no meio da multidão ali, Davi fala assim, esse filisteu, esse incircunciso filisteu aí, não é nada, pois eu posso derrubar ele e cortar a cabeça dele ainda. E ele nunca mais vai afrontar o povo de Israel, o povo de Deus. Aí o povo ouvindo aquilo, porque o povo gosta, irmão. Pensa numa turma que gosta, irmão, de agitar, de ver a peleja, não tem coragem de ir, mas eles gostam de ver o fogo pegar, né? Só que ele fica longe do fogo. Tem gente que ele fica longe do fogo, mas ele gosta de ver o fogo pegar. Ah, peraí, ô rei, é assim, aquele moleque ali, aquele rapaz ali disse que consegue derrotar esse gigante aí. Aí eles foram falar para o rei. Aí o rei manda buscar Davi. Aí a Bíblia diz assim, no 32 diz assim, e Davi disse a Saul, o rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha só, irmão, vamos aqui para a gente estar concluindo daqui a pouco. Olha só, irmão, quando a pessoa tem um espírito de vencedor, né? Ele pega as palavras de derrota e ele fala assim, ó, ixi, para com isso, deixa de ser incrédulo. Aí Davi disse a Saul bem assim, não desfaleça o seu coração, não entristeça o seu coração por causa disso daí não, por causa desse circunciso, por causa desse infeliz. Aí a Bíblia diz assim, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha Davi, irmão. Olha, você vê que o espírito é outro, irmão. Ele fala assim, não desfaleça o coração de ninguém não. Pois o teu servo, rei,
vai destruir esse incircunciso, esse problema, essa situação. Aí diz assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, né? Aí Saul, olha aqui, você vê dois espíritos diferentes. Saul fala assim: você ainda é um moço, você ainda é um rapaz, e ele já é um homem treinado de guerra, desde que você era pequenininho, você não era nem nascido, ele já matava a gente aí a rodo. Você não vai poder ir com ele não, contra ele não, né? Aí, então Davi disse assim no 34, Davi disse assim a Saul: olha rei, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, né? E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles. Aí Davi conversando com o rei, né, irmãos? Davi fala assim: ô rei, é o seguinte, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, aí não foi uma nem foi duas vezes não, vinha leão, e vinha, quando eles pegavam as ovelhas, eu ia atrás até que pegava o leão, feria o leão e matava o leão. E quando vinha urso, eu fazia da mesma forma. E da mesma forma que eu fazia, eu faço também com esse filisteu, porque eu vou em nome do Senhor. E aí, a Bíblia diz assim no 36 ainda, na segunda parte, diz assim: porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Aí diz assim no 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, e ele me livrará também da mão desse filisteu. Olha só, irmão, a importância de ter o espírito da fé, a experiência com Deus. Você vai passar uma batalha, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, que a pessoa falou assim, eu já fui atropelada, eu já fui leprosa, eu já quebrei minha perna, eu já passei tanta coisa, e eu também, da mesma forma que Deus me deu condição de passar tudo aquilo, eu também vou passar essa circunstância que nós vivemos agora. Sabe o que é isso, irmão? É experiência com Deus. Peraí, se Deus me livrou do urso, me livrou do leão, se Deus tem me livrado diariamente de tantas coisas, Deus também não vai me livrar desse incircunciso filisteu, dessa situação que está me afrontando, que está tentando me tirar do sério? Não, o mesmo Deus que me livrou do leão, que me livrou do urso, também vai me livrar também desse incircunciso filisteu. Aí a Bíblia diz assim: então Saul, no 38, então Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhes sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A Bíblia diz que Saul, ele pega ali a sua espada, as suas vestiduras, as suas armaduras, e põe ali em Davi, e Davi não conseguiu nem andar por causa do peso. Aí Davi falou assim: pode tirar tudo isso daqui de mim, porque eu nunca vesti uma coisa dessa, é muito pesado para mim, né? Aí no 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-los numa forja de pastor, que trazia
a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou. Você viu, irmão, que nós falamos lá atrás? Às vezes as circunstâncias te desprezam. Às vezes os problemas te desprezam. Às vezes a situação às vezes te despreza. Sabe por quê? Te menospreza. Mas quando você tem o espírito da fé, aí a Bíblia diz aqui, irmão, e olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E você quer saber mais ainda? Hoje mesmo, olha só como Davi era ousado, irmão. A ousadia de Davi, irmão, quando a pessoa tem o espírito da fé, quando ela é aquela pessoa que ela nasceu de Deus, e ela entende que o nascido de Deus vence, então ela olha assim, ela fala assim, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraiar dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra vai ficar sabendo que há um Deus em Israel. Irmão, você sabe o que Deus quer ouvir da boca de quem crê nele? É dele falar assim, esse problema aqui, Deus, para mim não é nada. É você olhar para o problema, você olhar para a enfermidade, você olhar para a situação, para a sua circunstância, e você falar assim, hoje mesmo eu vou dar cabo de você em nome do meu Deus. E vai ficar sabendo na minha vida. Todos vão ver o meu testemunho e vai ficar sabido que Deus é Deus na minha vida. Foi o que Davi falou para ele. Davi falou assim, porque Davi, irmão, ele não quis muita conversa não. Você não pode ter muita conversa com o problema, com a situação. Você não pode ter intimidade com o que quer te afrontar, irmão. Tudo que é negativo, irmão, não tem intimidade não. É pouca conversa, irmão. Você vai logo para cima do problema, você vai logo para vencer a situação. Sabe por que muita pessoa, ela acaba sendo convencida pela circunstância, convencida pelo mal, porque ela acaba tendo intimidade com aquilo que lhe afronta, e a partir do momento que você tem intimidade, ele acaba te persuadindo, acaba te convencendo, acaba tomando conta do seu coração e acaba te vencendo. E aí Davi, irmão, Davi não teve muita intimidade não. Quando o irmão dele veio com palavras negativas, a Bíblia diz assim que ele se desviou do seu irmão e ele foi para outro canto, né? Então o suposto filisteu, quando ele chega para Davi com muita conversinha, Davi já fala logo, é assim, ó, eu vou matar você, vou cortar sua cabeça e hoje mesmo eu vou pôr o seu corpo lá para as feras do campo se alimentarem e as aves do céu também vão comer da tua carne ainda hoje. E outra, hein, vai ficar sabido que o meu Deus é Deus. Vai ficar sabido que o meu Deus é o Todo-Poderoso e que acima dele não há outro e ninguém possa o vencê-lo. Você entendeu, irmão? Por que às vezes a pessoa não vence, irmão? Ela não vence porque ela dá ênfase à sua situação, ao seu cansaço, às suas circunstâncias. Mas, amados, vou falar para você, irmão. Você que tem o Espírito de Deus, você nasceu para vencer. Você nasceu. Porque a própria Bíblia diz aqui, o nascido de Deus vence. E ponto. Entendeu, irmão? Absorve esse Espírito para a sua vida hoje. Você agora nós vamos terminar essa mensagem agora, irmão. Você abre a sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo de número
no Salmo capítulo não, no Salmo de número 110. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 110. Salmo de número 110. Salmo de número 110. Nós já vamos estar terminando já a nossa mensagem em nome do Senhor Jesus, nosso ensinamento. Salmo de número 110, eu vou estar lendo a partir do verso de número 5, para a gente entrar já na finalização dessa mensagem. Diz assim: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Ferirá os cabeças de grandes terras. Olha só, irmão. Ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho descer-te-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida, irmão. Amado, independente da situação, independente do que você está vivendo, Deus, ele quer que você atravesse essa situação de cabeça erguida. Porque quando os problemas, as circunstâncias vê que você se prostrou diante deles, irmão, então você simplesmente vai virar uma presa fácil para todo tipo de circunstâncias na sua vida. Portanto, irmãos, creia em Deus, que ele abate os gigantes da terra, ele forma milhares e milhares de cadáveres, os seus inimigos. Mas você não, você tem que passar de cabeça erguida. Sabe por quê, irmãos? Como nós começamos a mensagem, todo o que é nascido de Deus vence. Então fique com essa mensagem nessa noite, porque você é um vencedor. Porque Deus, ele escolheu você para vencer. Você tem o DNA de Deus. O sangue de Cristo pulsiona na sua veia. Então você é um vencedor. Você é daqueles que é da fé. Entendeu, irmão? Você é um vencedor. Então fique com essa palavra, fique com esse ensinamento nessa noite em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, irmãos, algumas pessoas para a gente estar apresentando em oração, né? Vamos apresentar aqui em oração, tem os pedidos de oração. Nós temos o nosso irmão André, pai do seu irmão André. Nosso irmão Zenildo está doente, mas nós vamos agora profetizar saúde sobre a sua vida, para ficar sabido que o Senhor é Deus, vivo e soberano, que Ele está aqui, mas também Ele está aí nessa noite para te tocar e arrancar com as próprias mãos soberana a tua enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Aguinaldo, Deus abençoe também nosso irmão Aguinaldo. Nossa irmã Jennifer fez aniversário hoje, né, irmãos? Nós vamos estar apresentando também em oração. Que o Senhor possa abençoá-los, irmãos, e recompensá-los a todos que tiveram um tempinho para ouvir um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos agora estar fazendo a oração e posteriormente vamos estar dando as bênçãos apostólicas em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra e deixa ela estar ruminando dentro de você aí, porque certamente o Espírito de vitória, o Espírito de Deus, ele vai estar florando dentro de você em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você está agora, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos estar nos elevando os nossos pensamentos a Deus. Que o céu se abre nesse momento para que o Senhor venha ouvir as nossas súplicas, o nosso clamor e responder às nossas orações. Nosso irmão Zenildo, feche os seus olhos aí, nós vamos estar profetizando a cura sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, querido e glorioso Pai, Deus tremendo, forte e poderoso. Como diz na tua palavra, o Senhor é o Senhor dos exércitos, poderoso em batalha. Meu Deus, coisa maravilhosa é servir ao Senhor sabendo que nenhuma das batalhas o Senhor perdeu, Pai. Porque o Senhor vence a todas. Porque, meu Deus, acima de ti não tem, meu Deus,
inimigos que possam nos vencer, não tem circunstâncias que possam nos dominar, meu Pai. E é por isso que nessa noite nós absorvemos deste espírito da fé, meu Pai. Dessa palavra que diz que o que é nascido de Deus, ele vence. Então, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço agora, visita, meu Deus, a vida do teu povo, desses irmãos, meu Pai, que estão aí do outro lado, recebendo, meu Pai, essa oração. Meu Deus, tem aí, meu Pai, o nosso irmão Zenildo, meu Deus amado, aonde quer que ele esteja agora, nós profetizamos, meu Deus, na cura, na vida dele. Meu Deus amado, que o Senhor, com a tua própria mão, o Senhor arranca pela raiz essa enfermidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, traga para a vida dele, restaura a saúde, meu Deus, sopra agora com o sopro da tua boca, meu Deus, sopra a saúde sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e fique sabido, Deus, que o Senhor é Deus. Eu te peço, Pai, passa do alto da cabeça à planta dos pés agora com todo o teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, dissipando, meu Deus, toda maléfica, toda obra maligna, toda enfermidade, seja ela qual for, nós profetizamos agora, Pai, crendo que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, meu Deus, assim como o Senhor trouxe uma palavra, meu Pai, meu Deus, de vitória, dê a vitória para o teu servo Zenildo, em nome do teu Filho Jesus. Apresentamos a vida da nossa irmã Jennifer, meu Pai, que está, meu Deus, aniversariando hoje, que o Senhor, meu Deus, conceda muitos e muitos anos de vida, saúde, meu Deus, que a tua presença seja notória na vida da tua serva, que o Senhor que é galardoador, meu Pai, meu Deus, presenteie a tua serva nessa noite, com unção e poder da parte do Senhor, ó Altíssimo e soberano Deus. Abençoa a vida de todos, adentra em cada lar, meu Pai, levando agora a vitória, levando saúde, meu Deus, levando, meu Pai, agora, meu Deus, êxito para a vida de cada um, meu Pai. Abençoa com paz, dê uma noite, meu Deus, gloriosa para a vida do teu povo, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Abençoa a todos, sem exceção, meu Pai. Nosso irmão André, todos que pediram oração, nosso irmão Aguinaldo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita poderosamente, meu Pai, para que fique sabido que o Senhor é Deus nessa vida e nas nossas vidas também. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quero nessa noite estar agradecendo a Deus primeiramente, agradecendo também a minha família que está aqui no apoio, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar as bênçãos apostólicas. Receba aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, estende as suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas eternamente, e todos os que creem digam amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus dê uma noite abençoada para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.